Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sétimos anos. Conforme combinado, eu estou gravando essa videoaula para poder estar auxiliando vocês aí, né, no trabalho do PET, nessa terceira semana. Essa terceira semana, ela trata com o objetivo de conhecimento mapas temáticos do Brasil. Legal tratar esse assunto com vocês, tendo em vista que no sexto ano a gente trabalhou bem sobre o que era um mapa, certo? Lembrando que um mapa, ele deve conter sempre uma legenda, o que mais? Rosa dos Ventos, o título, ok? E isso já foi lá tratado no sexto ano, não sei se vocês lembram, que a gente trabalhou de um modo geral os mapas. É importantíssimo ter esses três quesitos no mapa, porque sem a legenda, sem a Rosa dos Ventos e sem o título do mapa, você não vai se orientar bem nesse mapa. Por quê? Você não vai saber qual é o objetivo que esse mapa foi criado. Os mapas temáticos, pessoal, eles têm determinadas funções específicas, certo? Conforme está na apostila, vocês podem ver aí, didaticamente, esses mapas são organizados em diferentes categorias. O que são mapas físicos? Utilizados para representar características naturais em um lugar. Clima, relevo, vegetação, geologia e hidrologia. Ou seja, se eu faço um mapa de país para avaliar que tipo de bioma que o país tem, que tipo de vegetação o país tem, qual que é o tipo da formação geológica de país, qual que é o relevo de país que a gente tanto estudou no sexto ano, e país é um relevo diferenciado, que é um relevo kárstico por causa das pedreiras. Então, esse mapa vai ser um mapa físico, ok? Um mapa econômico representa as diferentes atividades econômicas de um lugar, indústria, agricultura, pecuária e mineração. Se nós fizermos um mapa econômico de país, com certeza ele vai se destacar a área da mineração. Por quê? Aqui nós extraímos a pedra calcária, mineramos e produzimos o pó calcário que é vendido para várias partes do país. Mas tem participação também da agricultura e da pecuária e também da indústria. Se você for em outro município, vai dar diferente. Por quê? Se você pegar, por exemplo, Pimenta, Pimenta não tem indústria, não tem tanta indústria quanto aqui. Então, assim, lá não tem mineração, mas a agricultura lá é mais forte. Então, se você fizer a comparação desses dois mapas, no mapa de Pimenta, a agricultura vai ser mais destaque. Mapas políticos representam as divisões políticas territoriais entre países, estados e municípios. Muito importante esse tipo de mapa, pessoal, porque através desse mapa você conhece o quê? Onde começa uma cidade, onde ela termina. Por exemplo, um prefeito não pode simplesmente tentar ir na outra cidade. Ele não pode administrar outra cidade, ele não pode administrar outro território, ele não pode fazer intervenções em outro território, certo? Por exemplo, uma estrada do município de Pains, quem tem que cuidar dela é o prefeito de Pains. Uma estrada do município de Guatama, é a prefeita de Guatama, certo? Então, esses mapas políticos, você consegue entender onde começa, por exemplo, a cidade, o estado ou o país, ok? As divisões aí de territórios. Mapas demográficos. É, Sempre se brinca nas aulas de geografia, quando a gente faz faculdade, que não é mapas do demônios, não. Demográfico, quer dizer, mapas que retratam a distribuição e concentração da população de uma área. São mapas socioculturais, representam a variedade e distribuição de etnias, religiões, línguas e classes sociais. Esse mapa demográfico, ele tem a função e o objetivo de mostrar informações de quê? Da população. Qual que é a densidade demográfica que está ali? Ou seja, com a concentração de pessoas por metragem, certo? Qual que é o tipo de religião predominante em tal área, ok? A etnia, se é afro, se é europeu, se é oriental, entendeu? Então, assim, você vai ter um mapa específico para retratar as características da população local. Os elementos que compõem o mapa, a gente olhou isso muito no sexto ano. Então, assim, o mapa ele é composto pela legenda, ele é composto, ou seja, vai estar na legenda, quadradinho vermelho, lá no mapa. O que é o vermelho? De acordo com a legenda. Então, essa legenda vai explicar aquele detalhe que está no mapa, certo? Depois eu vou passar alguns mapas para vocês, vocês vão perceber melhor. Tem a orientação, que é a Rosa dos Ventos, tem a fonte, ou seja, de onde que esse mapa foi tirado, quem elaborou, quem produziu, o título do mapa e algo importantíssimo que eu não citei anteriormente, para deixar para citar agora, que é a escala. Naquele mapa, 1 centímetro quadrado equivale a quantos quilômetros na realidade? Então, essa é a escala. Se ali está na escala tiver 1 por 1000, quer dizer que a cada 1 centímetro ali no mapa equivale o quê? A 1000 quilômetros na realidade, ok? E aí, pessoal,
Eu vou passar alguns mapas para vocês aqui agora, que eu achei interessante estar compartilhando com vocês, que é o seguinte, vejamos, por exemplo, é, esse mapa, expectativa de vida ao nascer da população idosa. Esse mapa é demográfico, por quê? Ele está citando informações da população. Muito importante esse mapa, viu? Talvez na atividade ele seja muito útil, fiquem atentos. Então, pessoal, quando você pega esse mapa, você percebe o seguinte, a escala está aqui no canto esquerdo, ok? Tem algumas aí referência do grau de localização da orientação, no caso as coordenadas geográficas, na lateral. A fonte está ali abaixo, ok? Expectativa de vida ao nascer e proporção de pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos ou com mais de idade. Então, esse mapa ele traz duas informações. Ele traz a expectativa de vida ao nascer e a quantidade de pessoas acima de 60, proporção de pessoas acima de com 60 anos ou a mais. Veja que interessante. E quando você pega esse mapa, você percebe onde tiver, quanto mais tiver verde, ou seja, a legenda verde, significa o quê? Que vive mais. E quanto estiver mais claro, vive-se menos. Ao observar esse mapa, qual o estado brasileiro que tem maior expectativa de vida ao nascer? Podemos ver claramente que é onde? Santa Catarina. E se vocês observarem bem aí, a região sul e sudeste é onde concentra a maior expectativa de vida. Por quê? É onde se tem mais recursos e capacidade de ter uma vida melhor no Brasil, ok? E proporção de pessoas com acima de 60 anos é a mesma coisa. Observa para vocês verem, está na mesma região. Por quê? Isso é um reflexo do outro. Já esse mapa, pessoal, ele mostra as favelas. Infelizmente, olha para vocês verem onde tem a quantidade de favela no Brasil. Poucas áreas que não as têm. Aqui, pessoal, já vemos o quê? O crescimento das capitais em qual época? De 1862 até o ano 2000. Veja que interessante. Onde que teve um boom maior de crescimento das capitais? São Paulo e Rio de Janeiro. A região metropolitana de São Paulo, junto com a região metropolitana do Rio de Janeiro, forma uma megalópole, certo? Que é a junção de duas regiões metropolitanas. Mais para frente vocês vão estudar isso, ok? Então, assim, chama cornubação urbana. Urbana. Porque é o seguinte, essas cidades elas vão crescendo, emendando uma na outra, na horizontal, ok? Então, assim, mais para frente vocês vão estar estudando esse detalhe aí. E se vocês perceberem, o seguinte, o destaque aí é São Paulo, com a cidade que mais cresceu. E aí, pessoal, tem aí o direcionamento, que é a região, mostrando aqui a Rosa dos Ventos, mostrando no norte. Aqui está a escala, ok? Aqui o título do mapa. Mapas temáticos com temas específicos. Esse mapa, por exemplo, pessoal, ele é um mapa cheio de dados. Cuidado quando você for olhar ele, para você não confundir. Então, às vezes, é melhor ter um mapa enxuto do que com muita coisa junto. Exemplo de legenda baseada em códigos e cores. Pessoal, por exemplo, quando você vê esse mapa, tem ali do lado a questão das principais famílias de línguas do mundo, certo? E do outro lado ali tem a legenda, certo? Então, através da cor da legenda, você identifica o quê? A informação no mapa. Aqui, a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a concentração de pessoas em determinada área, em determinada quantidade de espaço. E aí, pessoal, a gente vê algo muito interessante. O Brasil, ele foi colonizado nessa região primeiro. Por quê? Os portugueses vieram do Atlântico, ok? Navegando aqui, acharam o Brasil. Observem para vocês verem onde está a maior concentração demográfica. Na área direcionada para o litoral. Essa área tem de determinada época da história que ela começa a ser povoada. E, infelizmente, determinadas áreas povoadas incorretamente, porque estão destruindo a região ali, que é a região natural. Representações qualitativas. Nesse aqui, pessoal, a gente vê, por exemplo, a questão dos idiomas. Quais as partes do mundo que fala tal idioma? Por exemplo, o português não é falado só no Brasil, tem países na África que o fala também. E aqui, pessoal, nós temos uma informação interessante, até que se fala tanto em China hoje em dia. A China, não, o idioma predominante lá não é chinês, e sim o mandarim. Olha aqui para vocês verem, e aqui no mapa. Número de estabelecimento agropecuário, mais um mapa que não traz, quando você faz um mapa, ele tem que ser mais claro. Aí você olha um mapa desse aí, se a pessoa for
uma pessoa mais de conhecimento, não tem tanto conhecimento com relação ao mapa, ela fica totalmente confusa. Então, o mapa tem que trazer o quê? Informações precisas. E aí, pessoal, a legenda tem que ser bem clara, certo? E objetiva, porque aí você extrai informação rápida. Aqui, pessoal, eu já tenho um mapa de país. Esse mapa é de país. O que esse mapa trata? Das feições geológicas e hidrológicas do município de país. Vocês podem observar que aqui tem uma legenda bem clara, ok? Aqui está o quê? A Rosa dos Ventos. E aqui nós temos o quê? A escala. Outro mapa de país retratando o mesmo com o assunto correlacionado com o anterior. Aqui nós temos APPs, que são áreas de proteção permanente, áreas de proteção permanente, e áreas de proteção de sumidouros, dolinas, uvalas e cavidades, georreferenciadas pelo SECAV. Dolinas são, digamos, uma linguagem simples, seria mais uma cavidade tipo um buraco, e a uvala é aquele espaço entre dois buracos, ok? Falando uma linguagem bem simples nessa questão aí, certo? Seguindo aqui, pessoal, nós temos um mapa de país com os bairros. Por exemplo, se você virar e falar assim, além do bairro, a legenda ali ela é muito interessante. Quando fizeram esse mapa, eu achei ele interessante. Por quê? Ele tem um número e tem uma cor. Quando eu falo assim, azul ciano, azul claro, é o centro. Número 1 é o centro. Então, assim, ficou bem bacaninha esse mapa aí. Eu achei interessante, ok? Mas, se você observar, está faltando algumas coisas. Que seria, por exemplo, vou deixar vocês pesquisarem e pensar o que está faltando nesse mapa. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos a propagação do caso do coronavírus pelo mundo. Esse mapa ele é de março, final de março, se não me engano. E aí o Brasil ainda estava pouco, certo? Já esse mapa, pessoal, nós temos o quê? Ele é um mapa temático, onde ele traz o quê? Casos confirmados e número de óbitos de Covid-19 no Brasil até o dia 26 de março de 2020. E aí, como se sabe o quê? Onde tem mais população, a tendência é o quê? Tem mais casos. Então, qual que é o estado mais populoso do Brasil? O estado de São Paulo. Olha para vocês verem. É o que estava mais naquela época. Se você fizer um mapa atual, vai ser mais ainda. Vai ter mais casos ainda. Aqui nós temos a direção, que é a direção norte. Aqui nós temos a questão da escala. E aí, pessoal, é muito interessante você ter esse mapa, por exemplo, que o governo sabe onde que ele vai ter que atuar mais, certo? Onde que tem que ter mais problemática? Onde tem tantas coisas? Por exemplo, as comunidades que no Sociedade das Favelas, aquelas comunidades têm condições sanitárias, têm condições de saúde para desafiar a tal doença? É através desse mapeamento que os administradores conseguem uma melhor informação. Agora eu vou voltar novamente para a atividade, pessoal. Agora eu já estou falando da atividade que foi proposta a vocês. Esse mapa, ele já foi explicado até lá nos mapas que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Quais elementos que compõem o mapa que você consegue identificar no mapa temático? Falta algum elemento? Qual? Ok? Então, assim, você vai observar o mapa e responder essa pergunta. Lembrando sempre, sétimo ano, eu tinha falado isso muito na sala com vocês. Leiam e fiquem atentos. O mapa, você tem que visualizar um mapa ali e absorver as informações dele. E procurar as informações na legenda e também nas escritas referentes ao mapa. Número 2, considerando o estado em que você reside, ou seja, Minas Gerais, descreva como se comporta a expectativa de vida, bem como a população idosa. Vocês vão observar Minas Gerais aqui, ok? E vir cá e olhar a legenda e descrever o que vocês entendem, ok? Mais uma vez, pessoal, densidade demográfica. Esse mapa também estava lá. Pessoal, qual fenômeno representado no mapa temático? Não precisa nem entrar em muitos detalhes. Por quê? Nota-se que qual que é esse fenômeno? Eu expliquei lá na anterior. A que cores o mapa? O que as cores do mapa representam? Como o fenômeno mapeado se comporta no estado de Minas Gerais? Ou seja, nós vamos trazer mais uma vez para o nosso estado. Você vai observar o mapa aqui e calcular como que foi esse povoamento. Onde tem mais povoamento em Minas Gerais? Beleza? A número 5, eu achei ela muito interessante. Observe a tirinha e responda. Mas você está colocando ao contrário. Ao contrário de quê? A Terra está no espaço. O espaço não tem acima e nem embaixo. Olha que interessante ali. Suzanita considera a representação do mapa como erro? Justifique. Por que está errado?
A representação do mapa tem que ficar em pé o tempo inteiro? Tem que ficar deitado? Tem que ficar de lado? A Terra está no espaço? Será que ela está embaixo, está em cima? O pensamento da outra. Então, assim, você, como Suzanita, você, então é opinião sua, considera a representação do mapa como um erro? Justifique. Ok? Letra B. Leia a afirmativa e explique. Na elaboração de um mapa, há sempre implícita a intenção e as crenças do cartógrafo. O que é implícita? Está oculta, certo? A intenção e as crenças. O que é as crenças? É o que eu acredito. E o que é o cartógrafo? É o cara, o moço que faz mapa, certo? Cartografia é uma área da geografia que estuda e produz mapas, ok? Então, assim, aí você vai responder. Se isso está implícito, está oculto, a intenção e as crenças do cartógrafo, beleza? No mais, boa atividade. Desculpem os erros, às vezes, assim, algum barulho indevido, porque não está num ambiente adequado para gravações. E eu estou aberto às dúvidas que vocês precisarem. Mas toda atividade foi explicada lá na videoaula. Boa aula, se cuidem e breve, se Deus quiser, a gente estará junto, fazendo as nossas aulas e aprendendo cada vez mais a importância da geografia para o planeta Terra.